Westworld chegou ao final da temporada e se você achou que ia descomplicar as coisas, você está muito enganado, porque complicou ainda mais, temos muito mais teorias e muito mais dúvidas surgiram nas nossas cabeças. Então vem comigo que é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. E aí pessoal, belezinha? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e essa é a primeira vez que nós vamos falar de Westworld aqui. Eu pensei em fazer um vídeo de cada episódio, mas aí eu achei melhor esperar a temporada acabar e falar tudo de uma vez. Então vamos lá! Vamos primeiro falar do que foi mais esperado a temporada inteira, que foi a chegada na Forja. A Forja é um lugar onde acumulam todas as informações e onde eles conseguem mapear os humanos e robôs e tudo mais. Ali é onde concentra toda a informação. E nós tivemos dois momentos na Forja. Um foi quando a gente viu a Dolores e o Bernard, e o outro quando a gente viu o Bernard todo estrupiado lá e a equipe da Hale. Ali nessa Forja foi onde a gente encontrou a consciência ou a memória do Delos. Onde a gente viu o Logan, que não era o Logan, era o próprio sistema. E ele fez um tour ali com a Dolores e o Bernard. A gente pôde ver o momento que o Delos comprou o parque e aí tava comemorando ali, ele teve uma interação com a Clementine. E uma coisa que a Dolores e o Bernard repararam é que eles tentaram reproduzir a mente humana, como eles sempre têm falado isso. E aí, quanto mais eles inserem códigos, mais programam em cima da mente, mais coisa errada dá, mais problema dá, mais bug dá. E eles acabam se tornando e alterando as características da pessoa. Então, o que eles entendem é que o cérebro humano é muito simples, é muito previsível, é totalmente ao contrário do que eles tentam fazer, que é inserir cada vez mais códigos. E a gente conseguiu ver que tem um monte de cópia do Delos, né, do James Delos, que ele mesmo fala que tentou fazer vários testes com milhares deles, e todas as vezes que ele programava, acabava chegando ao mesmo fim. Que é quando a gente vê o Logan ali naquele momento onde ele pede ajuda pro pai dele, e o pai dele acaba negando essa ajuda, sai andando, simplesmente vira as costas, e ele diz que o humano é previsível, porque todas as vezes que ele tentou alterar ou inserir algum código, alguma programação diferente, dava sempre no mesmo fim, no mesmo resultado e na mesma situação que era aquela que eles estavam vendo naquele momento. E outra coisa muito interessante é que dá a entender que o Bernard já esteve ali naquela situação, porque o Logan, que barra sistema, falou que ele já sabia de tudo que tá acontecendo, que ele pediu pra isso acontecer, pra que o Logan fizesse todas essas coisas. Porque o Ford já sabia que a Dolores chegaria ali na Forja, chegaria nessa situação através do Bernard, é claro, e aí ele permitiu que tudo isso acontecesse, que o Logan barra sistema permitisse que a Dolores fizesse o que ela quisesse, como ele mesmo falou. E aí ele deixa a Dolores chegar até a biblioteca, que ali na biblioteca a gente pôde ver milhares de livros e cada livro representa a mente humana. E dentro desses livros, quando eles abrem, e até depois tem uma cena ali num lugar separado, onde ele consegue ver escrevendo o código dentro desses livros. E este código é o mesmo código que aparece na introdução, na abertura da série, que a gente vê o pianinho tocando ali, é o mesmo código, ou seja, ali já foi um spoiler pra gente, a gente só veio a entender agora. Bom, agora a gente já falou bastante da Forja, vamos falar um pouco da Maeve. A minha personagem preferida, eu sempre falo isso, o personagem que eu mais gosto é a Maeve, porque ela é muito badass. E a Maeve chega num nível de autoconsciência extraordinário, acima do normal, acima do esperado. Porque tem uma cena muito legal onde ela tá sendo ali, ela vai ser descartada, ela simplesmente levanta os outros hosts pra ajudar ela, mata o cara. E aí eles pegam e ajudam a refazer ela, é uma cena muito legal. Depois ela sai destruindo tudo ali e aí ela encontra a gangue dela ali, né, os seguidores dela que tá com o Hector. E aí ela pega e fala, vocês demoraram muito, eu tive que me salvar. E aí ela consegue convencer todo mundo aí além do vale. E a gente pôde ver também nessa trajetória toda o Simon, que no começo a gente odiava ele por ele ter criado as histórias e tal, ele era um cara muito babaca. Ele se transformou completamente. No episódio passado a gente pôde ver um diálogo muito emocional com a Maeve, dele com a Maeve e tal, e foi muito interessante essa transformação dele ali, e no final ele acaba se sacrificando por ela. Como eles vão para além do vale, a gente tem que falar sobre a porta, a grande porta que tá todo mundo falando. A Nação Fantasma ali comentou muito, né? O Ford comentou com o William também,
e a gente pôde finalmente ver além do vale, que é essa porta. E foi uma cena muito linda, aquela fenda, foi muito bonito a gente ver aquele contraste, né, do Westworld ali, que é o mundo mais faroeste, e a gente poder ver aquele paraíso na fenda. Foi muito bonito ver aquele negócio subindo, e ali era o além do vale. E esse além do vale só os hosts podem ver, ele é feito para os hosts, então os humanos não conseguem ver. Quando o Ford falou para o William que ele tinha que procurar a porta, o William nunca ia ver essa porta, porque ela só é feita para os hosts. Tanto que a equipe não viu, quando ela foi lá matar todo mundo, ela não viu. E o que é essa porta? O que é esse além do vale? Esse além do vale é um paraíso virtual. Então é ali onde a mente fica ali, não o corpo. A mente vai e o corpo fica em Westworld. Só que a Dolores, na conversa com o Bernard, falou que não quer ir para esse além do vale, porque ela diz que é só mais uma jaula dourada, ou seja, ali não é a realidade, ali ela sabia que não era algo concreto, então ela sabia que podia ser deletado, como ela tentou deletar e não conseguiu, claro, mas ali ela sabia que não era o mundo real e ela queria o mundo real. E quando o Bernard percebeu que ela queria conquistar o mundo real e ele achou que aquilo era um absurdo, porque ela ia matar todo mundo, ele acabou tentando impedir ela, claro. Eu, por um lado, eu concordo com a Dolores, porque aquilo não é a realidade, aquilo é mais uma construção do ser humano, certo? E no final, né, de tudo, a Dolores acaba pegando ali a pérola do Ted e colocando dentro da forja ali num sistema onde ele apareceu no além do vale. Então a gente pôde ver ele feliz ali e tudo mais, e teoricamente salvo, no lugar mais seguro, vai. E dá a entender que o Ted não volta tão cedo. Ou não, também a gente não dá pra prever nada, porque tanto personagem foi e voltou, vai saber. E tem um momento muito emocionante, porque a Clementine chega ali tocando terror, fazendo um host virar com tudo, porque ela tá com a mesma coisa que a Maeve. E a Maeve tem aquele efeito Matrix lá, onde ela para todo mundo e tal, e ela consegue salvar a filha dela. Ela pega e coloca a mão no coração da filha dela e fala: olha, eu vou sempre estar no seu coração, leva meu coração com você. E aí a filha dela atravessa junto com essa segunda mãe. E a Maeve fica pra trás, acaba morrendo, e mostra que ela está feliz por ter a filha dela passado ali além do vale. Agora vamos falar um pouco do Bernard, que é um dos personagens mais intrigantes de todos. O que será que aconteceu com o Bernard? Porque vamos pensar comigo toda a trajetória do Bernard. O Arnold criou a Dolores. A Dolores matou o Arnold, mas ela recriou o Arnold no Bernard, ou pelo menos a memória do Arnold no Bernard. Aí o Bernard matou a Dolores e recriou a Dolores no corpo da Charlotte Hale, que matou o Bernard, que depois recriou o Bernard, ou a memória do Bernard, e a Dolores original. Deu pra entender mais ou menos? Foi meio confuso, mas essa é toda a trajetória do Bernard, Dolores barra Arnold barra agora Charlotte Hale. E a gente tem um ponto muito importante na história do Bernard, que é uma coisa que deu essa reviravolta. Que na verdade foi o ponto que a gente percebeu onde a gente estava na história. Vamos lá, o Ford avisou o Bernard de que a Elsie era que ia trair ele. E aí o que aconteceu? Ela traiu ele. Ela simplesmente congelou ele ali e foi lá falar com a Charlotte Hale. E é naquele momento dessa conversa com a Charlotte Hale que a gente percebe que tempo que a gente tá, porque a Charlotte diz para Elsie que eles tinham 12 horas para a equipe chegar ali. E foi aí que a gente percebeu o rumo da história. Óbvio que a Charlotte matou a Elsie, a gente viu ela pegando a arma ali. Eu super desconfiei porque, ela não ia dar em nada ali, a Charlotte pegou e matou ela porque foi tentar fazer uma chantagem com a Charlotte, enfim. E é aí que a gente entra na história da Dolores. No começo da história a gente viu que a Dolores estava conversando com o Bernard. E a Dolores, ela foi incumbida de criar a memória do Arnold no corpo do Bernard. Só que ela pensou que o Arnold tinha muitas falhas, muitos defeitos. E aí ela falou que ia criar alguém melhor. E ela criou o Bernard. E naquele momento ela está construindo, modelando ainda o Bernard. Mas lembrando que ela não colocou a mente do Arnold no Bernard, ela colocou a memória, o que eles tinham de lembrança, memórias do Arnold para construir o Bernard. E a parte mais legal desse episódio, que foi o plot twist de tudo isso, foi a gente descobrir que a Dolores estava no corpo da
Charlotte Hale. Quando o Bernard estava conversando ali com o Carl Strap, eu percebi que a Hale estava um pouco esquisita. Não imaginei, óbvio, que seria a Dolores, mas imaginei que alguma coisa estava errada, ou que ela seria algum host, mas que seria ela mesma como host, sei lá. Não imaginei que seria a Dolores. Então a minha mente fez... E isso foi sensacional, porque a gente pôde entender que até a morte da Elsie, a Hale era humana. Depois da morte da Elsie, a Hale era a Dolores. Então todas as cenas que a gente viu da equipe era a Dolores no corpo da Hale. Então agora vamos fazer uma linha temporal de toda essa segunda temporada pra gente entender direitinho. Então vamos lá, a primeira temporada acabou com a morte do Ford. Então 2 semanas depois se passaram esses acontecimentos da Dolores, da Maeve, do Hector, do Shogun World, blá blá blá, até a chegada da Dolores e o Bernard na forja, certo? Até aí, estão me acompanhando? Aí tem a história da Elsie conversando com a Hale, que ela fala que tem 12 horas até a equipe chegar. E aí o Bernard tem a brilhante ideia, porque ele viu o Ford na mente dele. Aliás, deixa eu fazer um parênteses nisso. O Ford, na verdade, não existiu na mente dele. No episódio que o Bernard deletou o código do Ford, ele realmente deletou o código. Então, o que ele estava vendo do Ford era a mente dele mesmo, a consciência dele. Então tudo que levou essa ideia do Ford dele criar a Dolores no corpo da Hale foi o próprio Bernard. E quanto tempo demora para criar um corpo? 12 horas. Então 12 horas levou para o Bernard criar a Dolores no corpo da Hale. Então 12 horas depois a Hale encontrou a Hale robô, Hale Host, e a Hale Host matou a Hale humana. Tá muito Hale. Aí neste momento o Bernard embaralhou a mente dele para que ninguém descobrisse o plano dele. Então a gente achou que o Bernard estava louco e não, foi tudo planejado. Então o Bernard é encontrado na água pela equipe e a partir dali é a Dolores no corpo da Hale. Até que a Dolores no corpo da Hale mata todo mundo lá embaixo na forja e sai para ser livre e vai embora de Westworld. E aí a Hale se passa como humana, a Dolores no corpo da Hale se passa como humana. E ali ela vai passar no rastreador, que eles sempre usam, né, pra verificar quem é humano e quem é robô. E ela até fica tensa, coloca a mão na arma e tal, só que ela passa. Ela é liberada como se fosse humana. O que gerou algumas dúvidas, mas o que pode ser é que o Bernard usou alguma coisa ali pra pôr, ou uma nova tecnologia na pele, sei lá, que não detectou que ela era uma robô, que era uma host. E aí ela vai até o Stubbs, né, que aí ele pega e fala pra ela que o próprio Ford contratou ele e dá a entender que ele sabe alguma coisa porque ele fala que o Ford contratou ele para ser responsável pelos hosts dentro do parque. E aí ele deixa ela passar. Então fica ali uma duvidazinha se ele sabe alguma coisa. Eu acho que ele sabe alguma coisa, enfim. E aí no finalzinho a gente viu que a Dolores barra Hale tinha 5 pérolas, 5 bolinhas dentro da bolsa. E aí surgiram as milhares de dúvidas das pessoas de quem seriam. E nós sabemos que no final a Dolores estava ali conversando com a memória do Bernard, era a memória dele, tá? No corpo dele. E a Charlotte Hale, só que ela não fala, a Dolores não fala quem é, então a gente não sabe ainda o que é, porque a Dolores está ali no corpo da Dolores. Então surgiram algumas dúvidas, aliás, voltando um pouco, a gente pôde ver quando ela está fugindo de Westworld, que o corpo da Maeve foi recuperado, o corpo do Hector, e o William apareceu como sobrevivente. Eles até perguntam pro Felix e para aquele outro carinha que eu esqueci o nome, se eles podem ajudar a recuperar alguns corpos. Então eu não creio que a Maeve vai sair assim do nada, eu espero que não saia do nada, porque não tem como, né? E o Hector também, a gente espera que o Rodrigo Santoro volte também. Então não dá pra saber quem que são essas mentes que ela levou pra fora. Tem algumas especulações, mas a gente não tem como ter certeza ainda. E a Dolores deixou muito claro que ela criou esse Bernard para ser um contraponto, né? Não digo inimigo, mas um lado oposto, sei lá. Que ela disse que ou eles vão se matar, ou eu creio que um vai ajudar o outro, né? E agora vamos para a parte mais importante desse episódio, a cena pós-crédito. Se você não assistiu a cena pós-crédito, sai do vídeo, vai lá, assiste e volta, que a gente vai comentar sobre isso agora. Nós pudemos ver o William descendo ali no elevador,
que aliás a gente pensou que ele ia encontrar com o Bernard, né, que mostrou ele descendo, o Bernard subindo, e acabou que não. Lembrando que ele machucou a mão dele quando ele tentou matar a Dolores, tinha uma bala oca presa no último tiro, ele acaba se ferindo, cai no chão, quando ele se levanta naquele diálogo ainda que tá tendo a Dolores com o Bernard lá dentro, dá a entender que ele levanta e vai atrás dele. Só que a gente pôde ver que ele está descendo num elevador e foi comprovado, os diretores já conversaram sobre isso, já falaram sobre isso, que aquele é o futuro. Essa cena pós-crédito é o futuro, tá? Não tem especulação, é confirmado já isso. Então ele está descendo no elevador como se fosse pra Forja, quando ele chega lá, ele encontra a Emily, a filha dele. Só que não é a Emily, porque ele realmente matou a Emily, tá? Então é uma Emily Host ou uma Emily Memória, não sei. Pode até ser a mente dela, porque ela comentou que queria fazer parte e tal. Não dá pra saber isso ainda. Mas enfim, ele encontra ela ali e aí ele começa, a gente consegue ver um cenário meio esquisito, né, e tal, meio abandonado e tal. Ele entra numa sala onde é muito familiar, que era onde eles testavam o Delos, mas aí ela pega e começa a conversar com ele, e aí ele pega e fala quanto tempo que ele tá nisso, né, e muito tempo. E aí ela conversa com ele e fala a fala que ele falava pro Delos, que ele está ali por causa de um teste de fidelidade. Então é isso que mostra que aquilo é um teste, e que ele está vivendo em um looping. Só que aí o que dá a entender? Que aquele William que a gente viu até agora é humano. Muita gente achou que ele era um host, mas não. Foi confirmado que ele é um humano. Então até ali ele é um humano, até aquele tiro que ele levou de volta, né, da própria arma, tentando matar a Dolores, ele é um humano. E a partir dali, pode ser que ele tenha sobrevivido e depois morrido, não sei, né, mais pra frente. E a partir dali, aquele levantar dele até o elevador, esse looping da história toda, é o que ele tá passando no futuro, daquele tempo até o futuro, né? Então, assim, o que a gente pode entender é que eles têm um plano assim para o William. Então alguma coisa o William é especial que eles precisam do William, porque ele tá vivendo nesse loop. Ele vai acontecer tudo isso de novo, toda essa história toda, e vai chegar até o ponto que ele vai matar a filha dele, vai tentar matar a Dolores e vai chegar ali. Porque a mente do ser humano é previsível. Então eles tentam recriar essa mente, né? Então essa é uma coisa que deixou ainda no ar, que a gente ainda vai esperar para confirmar, para ver. Muitas coisas não foram confirmadas ainda, muitas dúvidas surgiram também, e a gente só vai ter como saber isso ou na próxima temporada, ou sei lá em qual temporada, mas a gente tem 2 anos para esperar aí, porque teoricamente a série só vai voltar em 2020. A gente tem muito tempo aí pra rever todos os episódios, que estão todos disponíveis na HBO, e tentar ali rever as coisas pra ver se a gente não perdeu nada. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, desculpa se ficou um pouco longo, mas o episódio teve 1h30, então não tinha como falar coisa mais enxuta do que essa que eu fiz aqui agora. Então, gente, se você gostou, deixa o like. Eu sei que é ruim pedir like, mas por favor, dê o like, que aí aparece os vídeos pra você, vídeos novos aqui do canal, tá? Se inscreve no canal se você não é inscrito e a gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima, pessoal, e tchau!